Estamos de volta e hoje a gente vai dar sequência na nossa playlist de Lendo Joe Nesbo. E como eu falei no primeiro vídeo... Gente, os vídeos estão caindo. Como eu falei no primeiro vídeo, eu vou fazer essa playlist, só que assim, não são todos os livros do autor que eu tô lendo. Eu tô lendo só os do detetive dele, que é o Harry Hole. E é isso, é só pra esclarecer mesmo. O segundo livro, então, que ele lançou foi o Baratas, que é muito legal. Só que é o seguinte, existe para todo livro, para todo gênero, existe sempre uma formulazinha que dá certo, né? Então, assim, são características ali que os autores utilizam justamente para o livro ter uma coerência e para, consequentemente, ele vender, né? E assim, por mais que seja o segundo livro da série do detetive, já fica muito claro qual é a fórmula que o autor vai utilizar. Eu não li o terceiro, inclusive eu nem sei qual que é o terceiro da lista, mas eu tenho 99% de certeza que vai seguir o mesmo estilo. Porque, assim, é de verdade, é igual ao primeiro. Vamos à história. Lembra que no primeiro a gente teve uma introdução ali ao detetive, só que num nível... Gente... Ok. A gente teve uma apresentação ao detetive ali, só que num nível não muito pessoal. Assim, a gente ficou sabendo que ele passa por alguns problemas, que ele tem problema com a bebida, mas assim, ao mesmo tempo, a gente não tem conhecimento da vida dele, das pessoas ao redor dele. E aí, neste segundo livro, a gente vai ficar conhecendo um pouquinho mais. Então, assim, um dos motivos que eu gosto de ler esses livros em sequência de publicação é justamente por isso. Mesmo eles sendo livros independentes, tipo assim, a história do primeiro livro não vai te prender para ler o segundo, não vai te prender para ler o terceiro. Porém, os traços do personagem principal, no caso, que é o detetive Hole, elas é complementar, entendeu? Só que os autores, eles fazem isso de uma forma, igual eu falei, que você não precisa ler o primeiro para ler o segundo, não precisa ler o segundo para ler o terceiro. Você pode ler na ordem que você quiser, porque os casos policiais, que é o motivo principal, né, a trama principal aqui do livro, elas são completamente independentes. Então, assim, se você não leu o primeiro livro ou não tem interesse e tal, não vai fazer falta nenhuma quando você lê o Baratas. Só que, assim, eu recomendo que faça a leitura do primeiro, porque cria uma lógica, né? Cria uma sequência e é interessante observar o crescimento não só do autor, como do personagem. Mas então vamos lá à história. Enquanto que no primeiro livro a gente teve o deslocamento do personagem principal, o Harry Hole foi chamado para trabalhar num caso na Austrália, né, em Sydney. Este daqui ele vai ser convidado a trabalhar num caso em Bangkok, né, na Índia, justamente porque ele trabalhou no caso de Sydney. Mas não vou comentar mais sobre isso porque é spoiler. É o seguinte, a gente vai ter então um embaixador norueguês. Ele encontrado com uma faca nas costas, né, morto, num hotel. Sabe esses hotéis assim, de beira de estrada dos Estados Unidos? Pois é, um hotelzinho meio suspeito, só que na Índia. E assim, as circunstâncias em que o embaixador foi encontrado ali são muito suspeitas. Até mesmo a pessoa que encontrou o corpo é que vai causar toda assim, a comoção do caso. Porque, primeiro, o cara é um embaixador. Segundo, não é um lugar muito... não é um lugar que você encontra embaixadores. E ele estava lá. E ele foi assassinado. Então a gente tem 3 motivos aí principais para essa comoção toda do país. Então eles chamam o Harry Hole para resolver a situação. Só que o ministro lá das Relações Internacionais
ele deixa muito claro que o papel do Harry Hole, nesse caso, é apenas de fachada, sabe? Ele vai lá, ele vai investigar e tal, só para falar que ele foi e investigou, porque o pessoal não, do ministro lá, do ministério, não estão querendo que esse caso chegue ao público, eles não estão querendo divulgar as notícias, eles estão fazendo tudo isso para abafar o caso. E aí, por causa de determinadas circunstâncias que vão ser explicadas aqui mais pra frente no livro, é que eles chamam o Harry Hole. Mas isso já é spoiler também. Então é o seguinte, é um caso extremamente político, a princípio, né? A gente tem ali questões delicadas, né? As eleições ali estão chegando e tem um partido novo querendo se lançar ali e esse embaixador está envolvido. Então é justamente um caso para ser assim, investigado rápido e abafado, não deixa ninguém saber, e, enfim. Só que, claro e óbvio que isso não vai acontecer. O Harry Hole, ele chega na cena do crime e ele começa a perceber vários detalhezinhos que vão fazer toda a diferença no resultado final, né, para a resolução do caso. A própria forma que o embaixador foi assassinado, né, a arma que utilizaram ali, o próprio local em que ele foi encontrado e, inclusive, uma pasta específica com algumas fotos, né, umas fotografias foram encontradas no carro do embaixador. Então o Harry Hole percebe que ele entrou numa furada, porque além de política, né, de todo esse envolvimento político ali, ele vai assim lidar com um problema muito mais sério, que eu não vou contar qual é, mas assim, que vai mexer muito com o detetive, sabe? Vai mexer muito com o Harry Hole e ele vai fazer de tudo para resolver o caso, porque ele simplesmente não quer deixar isso passar, independente do custo que isso tenha, sabe? Inclusive, por várias passagens aqui no livro, a gente vai perceber que a carreira dele como detetive está ameaçada. As pessoas ali de Bangkok que estão auxiliando ele também a carreira deles vão ser colocada em risco. A própria comissária da polícia norueguesa e o chefe direto do Harry Hole também estão com as carreiras ali na linha. Então assim, o buraco é muito mais fundo do que ele imaginava. Então é um momento em que ele precisa tomar uma decisão, né? Ou ele larga tudo pra lá e deixa que se resolva politicamente, né, atrás das portas, ou ele cumpre o seu papel como policial, como detetive, e resolve o caso, custe o que custar. Então assim, a gente vai acompanhar ali as pistas, as investigações, cada momentozinho assim que vai chegando assim, é como se a gente estivesse mesmo numa investigação, sabe? Aí no momento ali a gente tem a autópsia e aí chega um relatório ali, não sei o que, e a gente vai investigando. E aí o clímax, que é no final do livro, assim como no primeiro, é justamente o desfecho de toda a história. E nesse final é o que a gente vai ter assim, cenas de ações, sabe? Assim, vão ser o Harry Hole com os seus companheiros ali invadindo as propriedades, correndo atrás dos suspeitos e tal. E o final desse livro, ele vai te encaminhar para uma lógica que você vai falar assim, essa pessoa com certeza absoluta. Só que aí você vai ver que faltam umas 50 páginas ainda. E aí você vai perceber que talvez não é aquela pessoa. E enquanto o Harry Hole tá ali explicando como ele chegou na dedução, você vai falar assim, eu não acredito que é essa pessoa.
Não tô acreditando que é essa pessoa. Só que faz toda a lógica não ser essa pessoa. Mas enfim, vocês entenderam. Então assim, apesar de ser um livro montado e escrito em cima dessa formulazinha de romance policial, é um livro muito bacana. O Harry Hole é um personagem completo, ele é complexo, né? Tem algumas questões ali que realmente são difíceis. Você vai ficar nessa dúvida meio com ele, se ele dá sequência no caso, ou se ele para, se ele deixa por isso mesmo ou não. E aí a gente vai ficar conhecendo mais um pouquinho sobre a família do Harry Hole, sobre as coisas que ele passou, né, antes da gente ficar conhecendo ele. Então é muito bacana mesmo. E assim como o morcego, esse livro vai fazer referência, né, às baratas. Então por isso que o livro chama Baratas. Inclusive tem aqui atrás falando assim, em Bangkok, para cada barata que se vê, há pelo menos 10 escondidas à espreita. Em Bangkok, para cada segredo revelado, há pelo menos 10 que continuam nas sombras. Pois é. É um caso cheio de intrigas e segredos, e tudo isso vai ser explicado e desvendado ao desenrolar da história. Então assim, não é surpresa que o John Nesbo é um dos grandes autores de romances policiais de hoje em dia, porque a trama que ele constrói é realmente muito inteligente, mesmo sendo em cima da formulazinha. Mas é muito legal e eu super recomendo a leitura, vale a pena. Para quem gosta de séries investigativas, de tal e crime, você, como eu, que cresceu assistindo CSI, Lei e Ordem e todos esses programas, você vai curtir com certeza. Então esse foi o segundo livro da série. E eu não sei qual é o terceiro. Mas a gente vai ler ele também, e assim que eu tiver o livro, a gente lê ele. Beleza? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo.